Olá a todos, bem-vindos ao Rio de Janeiro. Meu nome é Ana e serei sua guia que vai deixar cada um de vocês em seus hotéis. O percurso que faremos passará primeiro no centro velho do Rio de Janeiro, com uma parada na região da Igreja da Candelária e outra parada na Cinelândia. Em seguida, deixaremos aqueles que vão ficar nos hotéis no bairro do Botafogo. A próxima parada será em Copacabana e, por último, deixamos aqueles que vão ficar nos hotéis de Ipanema. No caminho, mostrarei algumas áreas importantes da cidade. Fiquem atentos ao nome de seus hotéis, que em cada parada eu falarei quais hotéis ficam naquela região e explicarei como localizá-los. Bom, pessoal, antes da gente chegar no primeiro hotel, alguém tem alguma pergunta? Eu vou ficar só amanhã, porque depois sigo para São Paulo. O que você recomenda fazer em um dia? Pena! Um dia realmente é pouco tempo para conhecer o Rio de Janeiro, mas dá sim para aproveitar. Para quem tem só um dia, eu recomendo começar bem cedo pelo Cristo Redentor. De lá você terá uma visão praticamente total de toda a cidade e ficará com a noção exata de como ela é situada. Você poderá ver desde o aeroporto no norte, que estamos saindo agora, até o Pão de Açúcar, a Ponte Rio-Niterói, as praias de Copacabana e Ipanema, na zona sul da cidade. Enfim, você poderá dizer depois com autoridade que conhece bem, pelo menos a geografia do Rio de Janeiro. Depois, você pode almoçar em um restaurante por quilo, tem vários bons perto dos hotéis. À tarde, vale a pena conhecer o centro, principalmente ali na Cinelândia. Nós vamos passar na Cinelândia agora, né? Sim, quando passarmos lá eu falo sobre as atrações da região. E à noite? Onde é um bom lugar para ir? À noite, jantar na Zona Sul. Leblon, por exemplo, é uma ótima escolha. Se quiser algo mais cultural, pode tentar assistir um ensaio de escola de samba ou simplesmente curtir um barzinho com música ao vivo. Se estiver cansado, uma boa caminhada em Copacabana também é uma boa. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Aquele casal lá no fundo está levantando a mão. Querem fazer alguma pergunta? Sim, eu e minha mulher vamos ficar 2 dias. O que você sugere? Se você e sua esposa vão permanecer 2 dias, já dá para aproveitar melhor. Além desses pontos citados, vocês podem incluir alguns museus, como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e o Museu Histórico Nacional. Também recomendo passar no Forte de Copacabana, que tem uma vista linda. No almoço, vale muito a pena experimentar uma churrascaria estilo rodízio. Rodízio? Eu não sou daqui do Brasil. Como funciona isso? Ah,
Churrascaria é um restaurante em que a comida principal são os diversos tipos de carne que os garçons vão passando pelas mesas. E você pode pedir um ou mais pedaços daquelas carnes que você preferir. Você paga um valor fixo e pode comer, como dizemos aqui, até dizer chega. Mais alguém? E o que você recomenda para quem tem 3 dias na cidade? Aí já dá para curtir com mais calma. Vale separar uma manhã só para praia. Subir no Pão de Açúcar também é praticamente obrigatório. E se tiver jogo, assistir uma partida no estádio do Maracanã é uma experiência incrível. Às vezes também tem jogos no estádio Newton Santos, que é o estádio do Botafogo, ou em São Januário, que é do Vasco da Gama. Bom, pessoal, chegamos à nossa primeira parada. Quem vai descer aqui? Esta é a região da Candelária. Aqui vocês estão bem no coração do centro histórico. Dá para conhecer vários pontos importantes a pé. Igrejas, prédios históricos e caminhar até a Praça 15, que é um marco histórico, oferecendo atrações como o Paço Imperial. O local respira história colonial. Para quem vai ficar por aqui, eu desejo uma ótima estadia. Atenção! Agora a gente parou na Cinelândia. Aqui é uma região muito importante culturalmente. Qual o significado de Cinelândia? Boa pergunta! Como aqui havia muitos cinemas, Cinelândia seria o mundo do cine. Cine é a abreviatura de cinema. Em tempos antigos, aqui era o centro cultural da cidade. Ainda hoje temos aqui teatros, cinemas e a Biblioteca Nacional. A noite aqui é bem movimentada, com restaurantes e barzinhos com música ao vivo. A arquitetura também é bem interessante, por manter muitas edificações antigas. Para quem vai ficar por aqui, eu desejo uma ótima estadia. Vamos em frente. À sua esquerda, vocês podem ver o Aeroporto Santos Dumont. Quem for para outra cidade do Brasil, pode ser que saia desse aeroporto e não daquele que estamos vindo. Que bairro é esse que estamos passando agora? Aqui é o Flamengo. Primeiro temos o Aterro do Flamengo, um parque urbano monumental que se estende por toda a orla até o bairro do Flamengo. Em seguida, já dentro do bairro, aparece a Praia do Flamengo. Não vamos fazer uma parada aqui? Não, ninguém vai ficar por aqui. Aqui é uma região mais residencial. Pessoal, nossa próxima parada é aqui em Botafogo. Botafogo é uma região bem central e com fácil acesso a vários pontos da cidade. E tem uma das vistas mais bonitas do Rio. Daqui dá para ver o Pão de Açúcar bem de perto. Esta região realmente parece que é muito bonita. Botafogo é um bairro que mistura tradição, vida urbana e vista de cartão postal. Abriga cinemas, teatros, bares e centros culturais. Se vocês tiverem um tempinho, vale a pena caminhar pela orla. Ou até ir até a Urca, que fica logo ali do lado.
de onde sai o bondinho para o Pão de Açúcar. Para quem vai ficar por aqui, eu desejo uma ótima estadia. E aproveitem bastante a vista, porque ela é especial mesmo. Nossa, que vista maravilhosa! Agora a gente está chegando em Copacabana. Essa é, sem dúvida, uma das regiões mais famosas do Rio. A praia de Copacabana é conhecida no mundo inteiro. E aqui vocês vão encontrar muitos hotéis, restaurantes e comércio em geral. Uma coisa que eu recomendo é caminhar pelo calçadão, especialmente no final da tarde. O que é aquilo lá? Ali no canto da praia fica o Forte de Copacabana. Vale a pena conhecer. Tem uma vista linda. Quem vai descer aqui, essa é a parada de vocês. Sejam muito bem-vindos e aproveitem bastante. E chegamos à nossa última parada. Aqui é a zona sul do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos a Ipanema. Aqui a gente encerra o nosso trajeto. Ipanema é uma das regiões mais agradáveis da cidade, com ótimos restaurantes, bares e um clima mais tranquilo que Copacabana. E o pôr do sol aqui é um espetáculo à parte. Aqui também tem uma importância muito grande na música brasileira. Foi aqui em Ipanema que nasceu a Bossa Nova. E talvez vocês conheçam a música Garota de Ipanema, que ficou famosa no mundo inteiro. A musa inspiradora era moradora desse bairro e quando ia à praia passava a pé bem em frente a um bar que era frequentado pela nata dos músicos da época. Entre eles o jovem músico e maestro Tom Jobim e o diplomata e poeta Vinícius de Moraes. Logo, dá para imaginar como a música foi concebida. Esses músicos e outros mais ajudaram a criar esse estilo musical aqui no final da década de 1950. Então, uma dica. Se vocês puderem, sentem em um barzinho no fim da tarde, peçam alguma coisa e aproveitem o clima. Porque essa experiência aqui é bem única. Bom, pessoal, aqui termina o nosso trajeto. Eu espero que vocês aproveitem muito a cidade e tenham uma estadia incrível no Rio de Janeiro. Você chegou até aqui? Parabéns! Isso significa que seu português está ficando cada vez melhor. Se este vídeo te ajudou, Deixe seu like. Inscreva-se no canal para aprender português de forma natural e prática. e compartilhe este vídeo com quem também quer aprender português do Brasil. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!